Hare Krishna. Então, a concepção divina, Sessa Maharaj, que Jai. Tá, então ele está contando aqui a história, né? Da Gaudiya Mata, né? Como ele fala, né? O início começa a Europa derrotada pela Ásia, né? Claro, quando Walter Edness, sei lá, que é um senhor europeu, né? Que se conecta, né, com Sadananda, né? Que já era um devoto, eles se encontram no campo de concentração e acabar que ele é convertido. E depois o Walter, ele era ele tomou iniciação, né, de Bom Maharaj depois, né? E ele era uma pessoa, um escritor, uma pessoa muito, né, inteligente, eloquente. Ele começou a dar palestras lá na Europa, então todo mundo ficou de certa maneira, né? Foi um sucesso isso, né? E Sessa Maharaj está contando isso, né? E ele continua. Perguntei a Sua Maharaj, né? Prabhupada, né? Você encontrou aquele cavaleiro que estava tão ansioso por Gaura Nityananda, né? Ele está vivo ou morto, né? Tá, porque foi na Itália, né? Na Itália que ele estava dando uma palestra, né? E que todo mundo estava gritando Gaura Nityananda, enfim, né? Sua Maharaj Prabhupada disse: eu não sei sobre ele, talvez ele esteja morto. Eu já havia dito a ele que esse homem era muito enérgico, um homem muito empolgado, ele estava pregando com muita sinceridade, né? Ele fala que ele pegou essa informação de muitas fontes, né? Então eu disse a Sua Maharaj Prabhupada: por favor, tente encontrá-lo, talvez ele o ajude muito, né? Quando Prabhupada Prabhupada já estava pregando nessa época, né? Então essa Shuzley tinha muito carinho por mim. Quando ele veio, eu estava em Bombay. Bhanu Maharaj veio com 2 cavaleiros alemães, né? Esse Herr Shuzley, um bom erudito que falava 8 línguas europeias, era filho de um barão. Naquela época eu estava encarregado da mata em Bombay e Sua Maharaj também estava lá. E Madhusudana Maharaj também estava lá naquela época, né? Então fui recebê-los no navio, eu levei para a nossa mata, então em uma mesa redonda nos sentamos, né? Sua Maharaj, Shuzley, Bhanu Maharaj, e talvez 4 ou 5 em uma mesa redonda. Foi dito: essa moda ortodoxa não funciona, aquele é outro tipo de terra, né? Essa formalidade ortodoxa é fé cega, que não funciona lá. Eles têm o seu próprio entendimento, sua própria filosofia, eles têm perguntas que não podem ser respondidas. Aí tá. Então isso esse contexto, né? Que realmente era difícil pregar na Europa, não era fácil, né? Porque você vai pregar na Bengala é uma coisa diferente, né? Você fala Mahaprabhu, Nishinradeva, todo mundo já aceita facilmente, mas na Europa o entendimento, o conceito, né, é outro, né? Mas eu já era um estudante de filosofia, então eu conhecia tanto a filosofia do ateísta como do teísta, né? Eu tinha a minha posição forte do lado teísta. Eu desafiei: diga-me quais são as suas perguntas que não podem ser respondidas. Eles podem ser ateus do pior tipo, mas acho que posso responder a qualquer uma das perguntas da classe ateísta. Assim começou a discussão e finalmente a oposição foi derrotada, né? Aí tá, né? A gente está querendo saber essa história, o que aconteceu. Foi isso. Sua Maharaj falou em voz alta: aqui a Europa é derrotada pela Ásia. E Shuzley, aquele erudito alemão, estava observando minuciosamente a discussão. De qualquer forma, ele foi capaz de captar alguns pontos do Gaudiya Vaishnavismo e ele também tinha um carinho especial por mim.
Depois disso eu fui liberado e de lá e fui com um grupo usual, com o Prabhupada, sempre ficando com o Prabhupada e pregando aqui e ali, em diferentes lugares na Bengala, né? Então assim a gente passou 1936, 1937... 1937, Prabhupada partiu. Além disso, Prabhupada queria que eu fosse pregar em Londres, mas eu disse, não estou apto. Não posso seguir a entonação deles, não posso me misturar livremente com eles. Então orarei pelo sucesso dessa pregação. Mas eu não serei capaz de mostrar nenhum trabalho satisfatório. Mas se você ordenar, eu devo ir. Então ele enviou Goswami Maharaj ao invés de mim. E quando Prabhupada estava doente, eu estive presente no seu leito de morte. Né? Imagina, porque o inglês de César Madison que era muito incrível, né? Era um inglês poético, inclusive. Né? Mas ele falava que não tinha jeito aí pro inglês. E também ele falava que não tinha jeito de se misturar com as pessoas, né? Ou seja, se misturar com os ocidentais, de certa maneira. Mas, na realidade, o que ele queria mesmo era estar do lado, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta entendeu isso e permitiu isso. Né? Naquela época, um dos sannyasis mostraram muita reverência para mim. O que é isso? Aquilo que tantas pessoas estão ansiosas para tomar, você rejeita essa chance? Você deixa de aproveitar tua posição de poder se tornar um pregador por todo mundo? Você não anseia isso? Eu disse, sim, Maharaj, não anseio por tal posição, minha única ambição humilde é que eu possa ser considerado um devoto sincero de Mahaprabhu. Sri Chaitanya Deva, não tenho outra ambição em minha mente em me tornar um pregador mundial e assim por diante. Então essa é a minha natureza. Eu quero a verdade e eu anseio pela misericórdia dos Vaishnavas, né? E de todos vocês, que eu não possa ter nenhuma ambição senão a de ser o mais humilde servo do Senhor. E que eu não possa ser mal orientado. Então a gente vê César Maharaj, né? Explicando, né? Na realidade, que ele, né, claro, ele tinha uma característica mais introspectiva, né, de não tanta expansão, mas também isso era um momento, né, porque, por exemplo, antes ele pregou muito, né, mas em algum momento também Tripura Goswami Maharaj conta que César Maharaj, ele falou para os discípulos Sishyas, né, os que estavam sendo instruídos por ele, que se ele tivesse uma melhor saúde, né, em menos idade, ele estaria disposto a viajar pelo mundo e utilizá-los, né, na propagação da consciência de Cristo. Então foi uma coisa, né, que ele disse nesse momento, né, específico. Né. Mas aqui a gente vê, né, o que aconteceu realmente, né, essas perguntas, né, porque a gente sempre vê essa história, mas agora realmente ouvindo de uma maneira correta. O que aconteceu com essas perguntas realmente, né? Foi com César Maharaj num círculo pequeno, não tinha Prabhupada Bhaktisiddhanta nesse momento, enfim, aí deu para entender a história.